Como tratar o paciente com a síndrome demencial? Primeiro, o paciente com a síndrome demencial, vamos falar mais especificamente sobre a demência do tipo Alzheimer, ele não morre diretamente por causa da síndrome demencial. A demência do tipo Alzheimer, ela causa a morte progressiva e gradual de vários neurônios, que são as células do sistema nervoso central. Existe uma alteração metabólica, uma alteração no funcionamento dessas células, que acaba progressivamente, pouco a pouco, levando à morte dos neurônios. E é justamente a morte dos neurônios que leva aos problemas de comportamento e aos problemas cognitivos, os problemas das habilidades intelectuais, porque os neurônios são as células responsáveis por essas funções. Então, como eu disse, a síndrome demencial em si não é como, por exemplo, o câncer, uma doença que diretamente vai levar à morte. Mas a síndrome demencial leva indiretamente à morte por fragilizar a pessoa. E eu vou explicar por quê. Em média, um paciente com a doença, a demência do tipo Alzheimer, vive de 4 a 8 anos depois do diagnóstico. No entanto, dependendo da qualidade dos cuidados, dependendo do cuidado das outras doenças que ele tenha, dependendo do apoio familiar, ele pode viver até por mais de 20 anos. Então, a sobrevida dessas pessoas é extremamente variável e vai depender das outras doenças que eles já têm e dos cuidados que eles vão receber. Por que eu disse que a demência do tipo Alzheimer fragiliza? Porque a pessoa vai perdendo as suas habilidades cognitivas, intelectuais. Ela tem menor atenção, ela tem menor concentração, ela tem dificuldade em memorizar os fatos novos, ela se sente desorientada, ela se sente perdida. Muitas vezes ela perde a iniciativa, a motivação para tomar atitudes, para fazer as coisas, e tudo isso pode se associar à imobilidade, ou seja, uma pessoa que se movimenta menos, é uma pessoa que toma menos sol, e com isso ela tem uma maior fragilidade dos ossos e tem muita perda muscular. Isso a predispõe a quedas, fraturas e complicações disso tudo. Um outro fator, as pessoas com a demência de Alzheimer, principalmente no estágio mais severo, mais acentuado, elas passam a se alimentar muito mal, ou só quer comer coisinhas doces, e isso tudo também leva à desnutrição. Então, muitas pessoas com a demência do tipo Alzheimer, elas ficam desnutridas e cronicamente sempre um pouco desidratadas, com déficit de vitamina, déficit de proteína, etc. Isso também predispõe a doenças, porque prejudica a sua resposta de defesa, rebaixa o seu sistema imunológico e te torna também mais frágil, mais suscetível a doenças. Uma causa muito comum de morte nesses pacientes é a pneumonia. E a pneumonia se associa à imobilidade, a ficar parado e a ter um sistema imunológico ineficiente. O que eu posso fazer então para ajudar o meu familiar, o meu amigo, o meu esposo, a pessoa que tem a demência do tipo Alzheimer? Existem basicamente duas modalidades de tratamento. O tratamento farmacológico, que é com diferentes medicamentos, e o tratamento não farmacológico. O tratamento farmacológico é responsabilidade do médico. É importante saber que não existe uma medicação que cure ou que trate de uma forma satisfatória a demência do tipo Alzheimer. Nós temos uma classe de medicamentos que é chamada inibidores da enzima acetilcolinesterase. Esses medicamentos são no mercado 3, a galantamina, a rivastigmina e a donepezila. A função desses medicamentos é aumentar o nível de uma substância no cérebro chamada acetilcolina. E de fato, o aumento do nível dessa substância se associa a uma melhora
das funções cognitivas, mas é uma melhora muito discreta e que não consegue bloquear a piora gradual associada ao processo da doença. O uso dessa medicação pode refrear, pode lentificar um pouco esse processo, mas não bloqueia. Então não é um efeito tão satisfatório como o cuidador, como o médico também gostaria que fosse. Uma outra medicação é a memantina, que é um inibidor do receptor glutamato, que teria um efeito neuroprotetor e que também pode melhorar discretamente alguns aspectos do comportamento e da cognição. Essas medicações são usadas, devem ser usadas, estão indicadas, mas elas não podem ser usadas com grandes expectativas de sucesso, de resposta e de melhora. Outros medicamentos são usados para tratar problemas que acompanham geralmente esses pacientes. Então, um problema pode ser, por exemplo, o paciente ficar muito ansioso, apreensivo e com medo. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque o paciente muitas vezes percebe, principalmente nas fases iniciais, que ele já não está mais dando conta das demandas da vida. Também é uma pessoa que tem dificuldade em lidar com pequenas mudanças, a sua mente é mais inflexível. Então, às vezes, uma pequena quebra de rotina, uma pequena novidade, uma visita, uma pintura no quarto, já podem ser motivos de muito estresse, de muita ansiedade, de insônia e às vezes até de comportamento agressivo. Então, existem medicamentos que são usados para contribuir com esses sintomas, porque eles causam sofrimento para o cuidador, mas também muito sofrimento para o próprio paciente. E a função do médico é tentar reduzir isso de todas as formas. Às vezes o paciente com a demência de Alzheimer ele pode ter também epilepsia, ele pode desenvolver crises convulsivas, então vão ser usados também medicamentos específicos para isso. Muitas e muitas vezes esses pacientes terão depressão, porque, como eu disse, principalmente nas fases iniciais, eles têm sim consciência do seu problema, consciência da sua doença, então isso também deve ser tratado. A depressão é extremamente importante que seja tratada, tanto nas fases iniciais como também nas fases mais avançadas. Então é importante saber que o paciente que tem a demência de Alzheimer, ele não está alheio ao que lhe acontece, ele não está alheio às perdas que ele está tendo. É possível que a sua crítica em relação a isso esteja prejudicada, ou seja, ele não tem uma visão muito adequada do que realmente está acontecendo, mas ele sente e ele sabe que ele está perdendo alguma coisa e que as coisas não estão mais como foram um dia. E isso é causa de muito sofrimento e esse sofrimento precisa ser tratado. Então, a terapia farmacológica, ela é algo a ser decidido pelo médico especialista, neurologista ou psiquiatra e em conjunto com os seus familiares, independência da situação do paciente, das queixas que ele estiver apresentando, se ele está confuso, se ele está com insônia, se ele está agitado, se ele está com medo, se ele está ansioso, se ele está deprimido. Então a situação precisa ser avaliada individualmente e decidir então que medicação deve ser tomada, o que vai depender também dos efeitos colaterais das outras doenças que esse paciente possa ter, da combinação dos remédios com os outros remédios que ele já toma, etc. Então isso é uma coisa bem individualizada e bastante específica. Eu gostaria agora de focar nas terapias não farmacológicas, principalmente naquilo que você, cuidador, pode fazer pelo paciente na sua casa. As terapias não farmacológicas, elas não têm como meta refrear a doença, mas melhorar a qualidade de vida, a satisfação com a vida desse paciente e de você, cuidador, a satisfação com a vida daquela família. Tem também a finalidade de ajudar esse paciente a usar as capacidades que ele ainda tem para poder contrabalançar com aquelas que ele perdeu, ou seja, ajudar esse paciente a dar conta da sua vida e a ter um grau de satisfação com ela.
Então, por exemplo, eu vou estar colocando aqui algumas ideias de tudo que pode ser feito, e isso vai depender muito de cada situação. Uma coisa comum no paciente é o que eu tinha já comentado, a questão de ele se retrair, de ele não participar. Então, um aspecto extremamente importante da terapia que o cuidador precisa estimular é a ativação e a participação do paciente nas atividades de vida diária e nas atividades da família. O que significa isso? Se é, por exemplo, uma mulher, então ela vai ajudar a cozinhar, se essa era a atividade que ela já fazia antes. Ela não vai lidar com fogo, porque isso pode ser perigoso eventualmente, mas ela vai escolher o feijão, ela vai escolher o arroz, ela vai lavar as verduras, ela vai ajudar a enxugar uma louça e etc, etc. Quer dizer, ela vai fazer várias coisas que ela puder fazer. Ela vai bater os ovos, ela vai mexer com aquela massa, ela vai contribuir e vai estar lá na cozinha, vai estar conversando com as outras pessoas e vai estar participando disso. O idoso vai varrer o quintal, vai dar água para o cachorro, vai ter uma pequena horta que é construída no plano mais elevado para ele poder cuidar, vai aguar as plantas, vai passear com o cachorro e etc. Ele precisa ser motivado para fazer, executar pequenas tarefas da casa. Ele vai junto com o filho para a banca de jornal para comprar o jornal diariamente, ele vai ler pelo menos a primeira página. Isso, é claro, depende do nível e das atividades que ele já fazia antes. Mas é importante que a gente motive o idoso, seja ele saudável, seja ele com qualquer tipo de doença, inclusive com a síndrome demencial, que ele participe, que ele faça as coisas da melhor forma possível. Essa ativação deve incluir, de preferência, acordar cedo e tomar um pouco de sol, principalmente tomar um pouco de sol pela manhã, e ter atividade física. Por quê? Acordar cedo e tomar um pouco de sol ajuda tanto na produção de vitamina D, que fortalece os ossos e os músculos, ajuda no combate à depressão, porque o sol tem um efeito, a luz ultravioleta tem um efeito antidepressivo, e ajuda na regularização do ciclo sono-vigília, ou seja, com que o idoso com a demência de Alzheimer, que geralmente tem um risco, uma tendência a ter insônia durante a noite e dormir durante o dia, então o fato de acordar cedo, sempre no mesmo horário, e tomar um pouco de sol de manhã, ajuda, contribui no combate a esse problema, que é a inversão do sono, dormir de dia e ficar acordado à noite. Então, ativação, participar das atividades da família, fazer tudo o que ele puder fazer, sentir-se útil, sentir-se um membro ativo e colaborador naquela família e ter rotina e regularidade. Então, quando eu falo de rotina, eu disse acordar cedo, sempre no mesmo horário. É importante que haja horários, e aí nós entramos no segundo passo. Além da ativação, o segundo passo é um treino de orientação. Orientação no tempo e orientação no espaço. Orientação significa rotina, regularidade, repetição, previsibilidade. Sempre nos mesmos horários, as mesmas coisas são feitas no mesmo lugar. Então existe um relógio bem grande na parede da cozinha, um relógio grande na parede da sala, dizendo qual é o horário. Existe um calendário bem grande dizendo qual é o dia, qual é o mês e qual é a época do ano. E existem lugares específicos para atividades específicas. Sempre se come no mesmo horário, no mesmo lugar. O banho é no mesmo horário e no mesmo lugar. Assim também o café da manhã, o passeio com o cachorro, aguar as plantas, o repouso e etc, etc. Então as atividades são feitas de forma que ele sabe o horário, ele sabe a atividade que o espera. Isso diminui a ansiedade, isso diminui o medo e isso ajuda na orientação, ajuda na memorização desse cérebro que já está com essa dificuldade de se orientar, de memorizar, de guardar informações, mas como elas são sempre as mesmas, então isso pode se tornar mais fácil e gerar menos medo, menos confusão, menos sensação de estar perdido e não saber o que acontece. Então eu disse ativação, participação,
rotina, regularidade, repetição, horários, calendário. A orientação no espaço depende da situação. Eu posso ter um idoso que está, por exemplo, com dificuldade de orientação na sua cidade. Um treino de orientação nesse caso poderia ser ir sempre ao mesmo lugar, sempre vai para a mesma padaria de manhã e sempre vai para a mesma banca de jornal à tarde, por exemplo, ou para a mesma loja de verduras, mercearia à tarde. Então isso ajuda a orientá-lo na rua, a orientá-lo no seu bairro. Você mostra a rua, essa é a rua tal, esse é o número, ali mora tal pessoa, ali mora tal pessoa, ali é tal lugar, ali funciona tal lugar. Então esse seria um treino de orientação no bairro, na cidade, que vai estar associado a caminhar, a andar, a tomar sol, a estar ativo e a ter a atenção do cuidador. Então são várias coisas que estão sendo feitas ao mesmo tempo. Um treino de orientação na casa é para o idoso que já estaria num grau mais avançado, onde ele tem dificuldade de se encontrar dentro da própria casa. Ele pode não reconhecer a sua casa. Então, por exemplo, ele não reconhece o banheiro, ele não reconhece o seu quarto, ele se confunde. Então eu preciso ter luminosidade adequada, é preciso que ele saiba onde acender as luzes, principalmente à noite, se precisar ir para o banheiro. É preciso que ele tenha tapetinhos, mesinhas, todas as coisas que possam causar quedas ou que possam confundi-lo devem ser retiradas. Não ficar mudando muitos móveis de lugar, não mudar a disposição da cama onde ele sempre dorme. Então procurar manter as coisas as mesmas. E, por vezes, você precisa até mesmo colocar setas na casa, indicando onde é o banheiro, onde é a cozinha, etc. Uma outra coisa que pode ser feita como treino de orientação é o uso de um álbum, é o uso de fotografias. Então, as fotografias podem ficar, por exemplo, na parede, mostrando às pessoas, os membros da família, olha, esses são os filhos, esses são os netos, aqui são os filhos quando eram criança, esse é o esposo ou esposa, aqui é quando vocês se casaram e aqui é como vocês estão agora. Então, ajudando a pessoa a se orientar na evolução do tempo e ajudando a se lembrar dos membros da família de agora, da família atual e como as coisas foram no passado. Uma característica da demência do tipo Alzheimer a sua característica principal é a dificuldade em gravar fatos, conhecimento novo, atual. Ou seja, os pacientes muitas vezes preservam por longos anos aquilo que aconteceu num passado remoto e tem grande dificuldade em memorizar e agregar ao seu conceito de realidade as coisas que estão acontecendo agora. Isso pode fazer com que ele não reconheça o rosto do filho que já tem meia idade, mas ele se lembra muito bem daquele filho enquanto criança e ele quer voltar para aquele filho enquanto criança, ele quer saber onde foi parar aquela criança. Ou ele não reconhece a casa em que ele mora há 5 anos, mas ele quer voltar para aquela casa onde ele morava há 20 anos atrás, por exemplo. Então, muitas vezes, as mudanças que acontecem nos últimos anos não são memorizadas, justamente porque as áreas do cérebro responsáveis pelo armazenamento de novas informações são as primeiras áreas a serem acometidas na demência de Alzheimer, na maioria dos casos. Então, muitas vezes o paciente ele ainda tem aqueles conceitos, aquelas ideias, aquelas memórias do que aconteceu no passado. Isso explica porque um paciente pode, por exemplo, se orientar muito bem na sua própria casa, onde ele vive há 40 anos, mas quando ele vai visitar o filho, ele fica totalmente confuso, ele fica agressivo, ele fica ansioso porque ele mudou de ambiente e naquele ambiente ele não consegue se orientar. Isso também pode fazer com que ele, por ser internado no hospital para fazer uma pequena cirurgia no pé, uma pequena cirurgia no dedo, ele fica extremamente confuso, agitado, ansioso e com insônia. Por quê? Porque ele tem gravadas as informações que o ajudam a se orientar
aquelas informações antigas da casa onde ele já vive há 40 anos, da sua cidade, do seu vilarejo, etc. E quando ele é colocado num ambiente novo, para nós isso é muito fácil, eu tenho a capacidade de me orientar, de entender, eu estou num outro ambiente, aqui é meu novo quarto onde eu vou ficar, ali é outro banheiro. Mas o idoso, ele não consegue gravar aquilo, então ele fica, quando ele acorda, por exemplo, ele volta a procurar aquele ambiente anterior, porque ele se esqueceu do que aconteceu nos últimos tempos. Ele não consegue armazenar aquilo e se sente perdido e confuso. Eu quero falar também como lidar com alguns comportamentos que podem ser extremamente estressantes para o cuidador. Por exemplo, o comportamento de estar sempre perguntando as mesmas coisas. Ou o comportamento, às vezes, de ser agressivo, o comportamento de não reconhecer o seu cuidador, o comportamento de querer voltar para um outro lugar, de querer sair daquele ambiente. De um modo geral, todos esses comportamentos, o que dá para dizer para o cuidador é assim: primeiro, mantenha-se calmo. Entenda que isso é assim, que essa é uma situação, que isso se deve à doença e que isso provavelmente não vai mudar. A melhor forma de lidar com isso é tentar não confrontar o paciente, não argumentar, não brigar com ele, não tentar convencê-lo, mas você passa a informação correta, não, o senhor está aqui, é assim, e você tenta desviar a sua atenção para um outro foco, para que não haja esse debate. Muitas vezes é até melhor dizer a sua opinião de uma forma indireta. Por exemplo, se ele diz, eu quero voltar para minha casa, você pode dizer, eu estava achando que nós estávamos mesmo na nossa casa, mas é a casa em que nós nos mudamos há 5 anos atrás. Ou ele diz, esse homem, eu quero saber quem é esse homem. Eu pensei que esse homem fosse de fato o seu esposo. Então você não está confrontando tanto, mas você está dizendo indiretamente, você está dizendo, eu acho, eu sugiro, é mais como uma sugestão do que como uma confrontação. Quando eu falo em mudar o foco de atenção, uma atividade extremamente importante que a gente precisa valorizar é a música. Então, qual é a importância da música? Um papel da música é esse, é tirar o foco de atenção do idoso, daquela situação que está causando estresse, seja uma coisa que ele não consegue fazer, seja uma atividade da qual ele não dá conta, ou seja essa situação de confusão, para uma outra coisa. Então a música, ela desvia o foco de atenção. A música é prazerosa, a música pode acalmar, a música lida com emoções e pode despertar emoções muito positivas. Que música escolher? Principalmente as músicas do passado, as músicas de que ele gostava, as músicas que ele sabia cantar. Essas músicas vão fazer com que a sua mente entre num estado de organização pregresso, um estado de harmonia naquela situação em que ele vivia antes. Então é quase que milagroso quando a gente observa um idoso que está muitas vezes com uma demência avançada, cantando uma música antiga dos seus velhos tempos e como ele, naquele momento, se acalma, se organiza, se comporta de uma forma adequada. Então a música, o uso da música é extremamente importante para a organização do comportamento, para acalmar e para tirar a pessoa de situações conflituosas. A música também ajuda no desenvolvimento da linguagem, na manutenção da linguagem. A música é uma forma de comunicação e a música também pode estar sendo usada para demarcar rotinas. Então, por exemplo, a mesma música quando levanta, a mesma música quando almoça, a mesma música quando descansa, a mesma música antes de dormir, por exemplo, para ajudar o idoso a se orientar naquilo que o espera, naquilo que deve ser feito. Além da música, uma outra atividade muito importante que pode ser usada dependendo da afinidade que aquela pessoa tenha, são atividades manuais.
Essas atividades manuais podem ser desenho, pintura, escultura em argila, mas pode ser também construir pequenas ferramentas, construir pequenos objetos com madeira, enfim, alguma coisa que contribua com a criatividade. E quando você faz um desenho ou quando você faz uma escultura, ou seja o que for, você está trabalhando nas suas habilidades de planejamento, de sequenciamento, de execução. Então, e você está tendo a sensação de que você gerou alguma coisa positiva, alguma coisa criativa. Então, isso também é importante. Regularidade, rotina, ativação, participação de vida diária, acordar sempre cedo no mesmo horário, tomar sol, ter atividades previsíveis, previsibilidade, o relógio, o calendário, o treino de orientação, a arte e a música. Então, esses componentes podem ajudar bastante o paciente.